nesta primeira fase, a fase de concurso/orçamentação, no fundo, a primeira fase inicia-se sempre pela identificação das atividades que vão ser realizadas, portanto, pela criação do articulado. Esta criação do articulado, vocês vão se aperceber que a aplicação é extremamente ágil no sentido que tanto permite a criação, a identificação dessas atividades de uma forma manual, como também permite essa mesma criação através de importação de Excel, importação do CCS, possibilidade de ter obras tipo e copiar a obra pelo todo ou partes da obra, ou inclusivamente criar uma estrutura de obras tipo em que me permite a sua respectiva criação. Eu vou passar já a demonstrar aqui no produto esta fase. No fundo, temos o Construction, é muito idêntico ao RP. Quem já trabalha com o RP conhece perfeitamente esta lógica do navegador, okay? Uma área de favoritos recentes, e depois dentro aqui então do processamento temos aqui duas grandes áreas, a área dos concursos e a área das obras, em que nos concursos é onde é gerida toda a fase de orçamentação e a caso da adjudicação da obra passaremos então a trabalhar na fase da obra para o controle da execução da mesma. Portanto, em termos dos concursos, de uma forma muito simples, a criação de um concurso, a identificação do nome, obra ABC, a identificação do tipo de obra, se é subempreitada ou contrato adicional. Eu neste momento vou-me focar na obra, mas a construção das outras é em tudo semelhante, ok? E a partir daqui gravar a identificação de quem é que é o possível dono de obra, ao cliente, vamos colocar aqui a primavera, e passamos então à fase de criação das minhas propostas. Portanto, a criação do meu orçamento e das propostas, mais uma vez, o processo é extremamente simples, a identificação da proposta 1, neste caso, gravar, e a partir deste momento é-me solicitada então a construção do meu articulado. A proposta é constituído, o orçamento é constituído por um orçamento de venda e um orçamento de custo. Nesta primeira fase, que é a identificação das atividades, é completamente indiferente de onde é que eu vou trabalhar, mas aqui o grande realce que eu vos queria dar é a tal facilidade da construção de um orçamento. Essa construção pode passar por um preenchimento manual, capítulo 1, ok? E a identificação da atividade, como pode também ser criado de uma forma mais linear ou mais simplista, digamos assim, por exemplo, utilizando aqui uma ficha, uma estrutura de preços, em que nessa estrutura de preços eu posso ter aqui incluído, eventualmente até obras tipo, imaginando aqui edifícios, em que identifico quais são as atividades ou a estrutura que normalmente costumo utilizar, e ao gravar, reparem de como o processo é extremamente simples. Obviamente que este cenário seria um cenário em que temos obras que são muito idênticas, ou um conjunto de atividades que são muito idênticas, em que poderemos ter essa nossa estrutura já previamente criada e, consequentemente, gerar o meu articulado a partir dessa mesma estrutura, que obviamente depois carecia da identificação das quantidades necessárias, mas independentemente disso já teria não só a identificação das atividades, como inclusivamente os recursos necessários para a execução das diversas atividades, ok? Portanto, como podem ver, temos aqui uma estrutura em árvore em que me identifica que para a primeira atividade são necessários os seguintes recursos, como aqui estão descritos. Recursos esses que depois serão multiplicados estes são os recursos necessários, os recursos unitários necessários para aquela atividade, e depois, obviamente, serão multiplicados pela quantidade que aqui estiver prevista. Portanto, para além desta forma de criação das propostas, também existe a possibilidade de eu ter, recepcionar ou eventualmente até optar por criar todo o meu articulado utilizando uma ferramenta que é muito utilizada nas empresas de construção civil e não só, que é o famoso Excel, e eventualmente ter aqui um exemplo, uma proposta, nada de muito extenso,
mas rapidamente poderia então criar aqui uma nova proposta através da possibilidade da importação do Excel, identificando que tipo de orçamento é que se trata e identificando então aqui o meu fecheiro e, como poderão ver, de uma forma muito rápida, portanto, o orçamento começa na linha 2 até à 33, portanto, aqui da linha 2 até à 33, sendo que aqui é o A, B, D, C, só validar, portanto, o C é a quantidade, o D é a unidade, o preço unitário é o E, o separador de nível é o ponto. E pronto, passando por aqui, ao fazer confirmar, reparem como o processo, bastou-me identificar então aqui as várias onde se encontrava cada uma das partes do articulado e reparem o quanto foi rápido e simples a importação de um fecheiro de Excel com a respectiva identificação das atividades que vão ser geradas. Não, de uma outra forma de criar, e não, para não estar aqui a ser muito exaustivo, mas no fundo a possibilidade de criar aqui um novo orçamento e eventualmente no orçamento poder pegar numa obra já existente, não é esta, eventualmente pegar numa obra já existente e reaproveitar partes do orçamento ou o todo e construir todo o meu orçamento baseado em partes desse mesmo orçamento. Por exemplo, imaginando que eu precisava aqui do capítulo 1, bastava fazer aqui o drag and drop e rapidamente construía então o meu orçamento. Pronto, também de referir a agilidade que o próprio produto me permite, que é a possibilidade de eventualmente ter a possibilidade de poder criar várias propostas no mesmo concurso, no sentido de, eventualmente, apresentar várias alternativas àquilo que me foi solicitado do cliente. E rapidamente eu poderia pegar então numa proposta e, através aqui do contexto, copiar o orçamento e identificar se quer copiar todos os orçamentos ou não, e ao fazer aqui confirmar, reparem que rapidamente criei uma nova proposta exatamente igual à inicial e que agora poderia fazer eventualmente pequenas alterações. Pronto, continuando aqui com a apresentação do produto, portanto, numa primeira fase passa, obviamente, por toda esta tarefa da identificação das atividades. Penso que é extremamente claro a agilidade que nós temos a nível do produto na construção desse mesmo articulado e a importância que isso tem para o vosso desempenho, até porque constantemente temos que, é frequente nós, na qualidade de orçamentistas, termos que estar a orçamentar em simultâneo mais do que uma obra, em que, no fundo, uma série de obras acabam por não ser adjudicadas e, no fundo, temos que ter aqui alguma agilidade e rapidez na construção desse mesmo articulado. Pronto, a partir do momento em que foram identificadas as tarefas, essencialmente passamos aqui então para o orçamento de custo. O orçamento de custo passa muito pela identificação dos recursos necessários. Essa identificação, obviamente, poderei criar um orçamento em que, pura e simplesmente, eu vou aproveitar aqui este que foi importado através do Excel. Posso vou usar este. Pronto, posso usar uma lógica de preenchimento única e exclusivamente. Vamos lá só construir aqui. Pronto, posso, numa lógica única e exclusivamente de identificar o custo das atividades manualmente, mas a grande mais-valia aqui passa por não só identificar o preço, mas no fundo decompor esse preço. A decomposição desse preço, também o processo é muito ágil. O Construction tem uma área que dá aqui estrutura de preços que me permite não só a criação de todos os recursos
da obra, que são usados na obra, que são subdivididos aqui por 4 grandes categorias. Esta criação destes recursos permite-me fazer uma organização por pastas, sendo que esta organização é livre e é extremamente ágil, ou seja, eu poderei organizar o mesmo recurso, poderá estar associado a pastas diferentes, dependendo da lógica que eu quero arquivar ou organizar esses mesmos recursos esses que podem ser criados através do RP Primavera, ou seja, quando é criado um artigo do lado do RP, é possível que eles sejam importados, e mais importante do que isso, não só a identificação dos recursos, como também a própria criação de fichas de rendimento, fichas essas que facilitam em muito a construção de todo o articulado. No fundo, as fichas de rendimento, presumo eu que também seja claro para toda a gente, mas são subtarefas, pequenas atividades que, ao serem compiladas, portanto, eu poderei ter aqui, para a execução do metro cúbico desta argamassa, eu vou necessitar não só destes recursos, servente, cimento, areia e água pelas respectivas quantidades, bem como a utilização da betoneira essa que também é uma ficha de rendimento que pressupõe que para o uso da betoneira preciso da própria betoneira, do condutor e do combustível, ok? Portanto, há aqui uma lógica de construção de fichas de rendimento. A partir do momento em que eu tenho toda esta minha estrutura de fichas, é possível, de uma forma expedita e rápida, por exemplo, no momento da orçamentação, identificar então a atividade sobre a qual se pretende fazer a orçamentação, colocar a estrutura de preços lado a lado com a minha obra, e à medida que eu vou justificando as quantidades, basta simplesmente arrastar a ficha de rendimento para a quantidade e reparem que o valor já foi incrementado aqui nos 230, eventualmente eu posso pegar aqui numa outra ficha e identificar que, por exemplo, esta atividade eu não vou necessitar destas fichas de rendimento e vou eventualmente necessitar desta argamassa, vou necessitar aqui, eventualmente, aqui de um recurso específico, aqui um pedreiro, eventualmente precisar aqui de um outro recurso ou de uma outra ficha de rendimento. Portanto, reparem a facilidade, a agilidade que existe na decomposição do preço das minhas atividades. Agilidade essa que será maior, obviamente, à medida que vou trabalhando e vou tendo maior conhecimento com a Primavera, com o Construction, e à medida que vou alimentando toda esta minha estrutura de preços com todas as atividades que usualmente utilizo, todo o processo se torna mais rápido. Essa construção e essa identificação, essa decomposição é feita numa estrutura de árvore, que ainda há pouco falei um pouco sobre isso, mas no fundo identifica aqui, por um lado, as quantidades necessárias para a execução desta atividade em concreto. Depois, os 75 são decompostos por esta ficha de rendimento, que por sua vez é decomposta por estes recursos com o seu respectivo rendimento unitário e consequentemente também é composta por uma outra ficha de rendimento. Portanto, isto é construído em formato de árvore. Pronto, rapidamente eu consigo ter aqui algumas funcionalidades do tipo o agrupar, que me permite visualizar a quantidade total dos recursos para a execução daquela atividade acima, a possibilidade de substituir um recurso por um outro. Essa substituição pode afetar única e exclusivamente este articulado, como pode também afetar a minha estrutura de preços para futuros orçamentos. É possível clonar recursos, é possível atualizar preços e propagar esses mesmos preços para o articulado e enfim, portanto, é extremamente ágil esta lógica aqui de identificação e atribuição dos recursos necessários. Pronto, a parte referente à valorização dos recursos necessários. Portanto, no fundo, passei aqui, por um lado, pela identificação das atividades, por outro lado, a identificação dos recursos necessários. Passo agora aqui para uma outra fase, que é a valorização dos recursos.
Eu vou sair desta obra e vou aproveitar aqui uma obra que já tinha criado anteriormente para efeitos desta demonstração, até porque já decompus, portanto, aqui a obra do edifício A, e temos então aqui dentro da minha proposta, tenho então toda a proposta decomposta por recursos. Pronto, toda a valorização. Existem, no fundo, aqui duas ferramentas que são extremamente úteis. Uma que permite-me, de uma forma agregada, verificar qual é que é todos os recursos necessários para a execução da obra, todas as suas quantidades e qual é que é o preço médio da obra. E algo extremamente importante e extremamente útil, que é o peso que esse recurso tem no custo total da minha obra. Por exemplo, e a grande importância que isso tem, no sentido que eu até tenho aqui um recurso que custa 2.000 euros, mas eventualmente estes 2.000 euros, se eu conseguir baixar de 2.000 euros para 500 euros, o impacto que tem no custo total da minha obra são 150 euros. Ao invés, se eu conseguir para este recurso baixar de 10 cêntimos para 9 cêntimos, reparem que o efeito em termos de ganho efetivo, em termos de menos custo que a obra vai ter, é bastante superior ao impacto que teria aqui a este nível. Portanto, esta ferramenta é extremamente útil para perceber claramente quais são os recursos, mas principalmente também para ver quais são os impactos que a diminuição ou aumento do custo de um destes recursos tem no custo global da minha obra. Este utilitário também é extremamente útil no sentido que não só me permite fazer isso, como me permite fazer a atualização no imediato do meu orçamento. Portanto, se eu definir que o cimento passou a custar 9 cêntimos, eu rapidamente posso atualizar o meu orçamento e, a partir deste momento, todo o meu articulado passa a estar atualizado com o cimento a 9 cêntimos, como podem reparar, ele já alterou aqui para os tais 9 cêntimos. Esta ferramenta também é útil no sentido de também me permite rapidamente fazer substituições de recursos por um outro. Agora, eu queria alertar que só estou a fazer aqui demonstração das funcionalidades que eu diria que são as fundamentais ou as principais, mas existem aqui uma série de outras que são de extrema importância e até tenho algum receio de estar aqui a ignorar alguma que fosse extremamente útil para os vossos casos, mas infelizmente também tenho que optar por algumas. Para além desta área que me permite fazer esta análise de preços, também temos uma outra área mais formal, em que me permite fazer uma consulta desses mesmos preços, mas não só fazer uma consulta, como guardar toda a informação que foi enviada pelos diversos potenciais fornecedores e tomar uma decisão consciente e comparada sobre as várias propostas que me foram enviadas, ok? Pronto, a forma também é, penso eu, que é simples. Aqui no pedido de preços é possível fazer então, selecionar quais são os recursos que eu quero pedir. Os recursos, tanto os posso pedir em termos de materiais, como posso pedir em termos de atividades, no sentido de, eventualmente, posso querer subempreitar estas atividades, ok? Identifico as entidades, identifico os potenciais fornecedores, identifico potenciais fornecedores e posso também, inclusivamente, identificar aqui fornecedores livres. Após a identificação, posso anexar informação que pretender, ok, inclusivamente as propostas, mas mais importante do que isto, a possibilidade de pegar e enviar por correio eletrónico, de uma forma rápida e expedita, este pedido de preços para os meus subempreiteiros. Eu não vou utilizar aqui o envio pelo correio eletrónico, não tenho aqui instalado o Outlook, de qualquer das formas, vou fazer o processo
que no fundo é o que acontece se fosse enviado por e-mail, que é, no fundo, no e-mail será anexado um fecheiro que eu neste momento vou exportar, ok? Vou-lhe chamar pedido de preços e fazer só aqui a conclusão do processo. Portanto, ao fazer a exportação, isto no fundo, este seria o fecheiro que iria anexado com o e-mail para os vários fornecedores. Portanto, está aqui. Ok? E neste fecheiro, reparem que, por um lado, tenho aqui uma folha de rosto que identifica os dados da minha empresa, por outro lado, tenho aqui uma área que identifica as atividades que estão a ser solicitadas aos meus subempreiteiros. É de notar que temos aqui uma área que está bloqueada para edição, para garantirmos que não sejam alterados determinados dados que são críticos, mas temos então aqui uma área onde permitiria então os meus fornecedores poderem identificar aqui o preço que dariam dessas mesmas quantidades. A partir do momento em que preenchessem esses valores e ao enviarem-me essa informação para registar, recepcionar essa informação, bastaria vir aqui, contexto, importar e poderia então identificar que o fornecedor XPTO me tinha enviado então os seus pedidos de preço e reparem a forma rápida e expedita que tenho de atualização desses mesmos preços. Eu vou preencher aqui a proposta do outro concorrente de uma forma manual, convém que não seja um valor tão acima, ok? Reparem também que a aplicação, inclusivamente, já coloca aqui alguns indicadores visuais, no sentido de dar-nos logo uma ideia de qual é que é, eventualmente, a melhor proposta. Pronto, independentemente disso, temos também aqui uma área onde podemos fazer a comparação das várias propostas, utilizando o critério que melhor se adequa, seja um critério item a item, seja o critério através da cotação total, da proposta total. Pronto, ao fazer então aqui a confirmação, ele vai identificar aqui quais são as propostas base e vai-me até, inclusivamente, sugerir quem será a proposta vencedora. Que ao fazer então este passo e ao selecionar, isto vai-me permitir não só ter aqui toda a informação guardada sobre as diversas propostas e sobre e ter informação das propostas que foram enviadas pelo cliente. No fundo, o orçamentista também está salvaguardado no sentido de que poderá ter aqui uma ferramenta que permita-lhe anexar toda a informação que recebeu e que justifique também a razão pela qual orçamentou as coisas da forma como orçamentou e, para além desse processo, também me permite fazer logo o processo de atualização do orçamento com estes novos valores e de notar que, neste momento, se eu entrar então aqui na minha proposta base, naquele ponto 4, ele já foi alterado os valores orçamentados. Pronto, para além desta valorização dos recursos necessários, também vos queria dar aqui a indicação que existe uma área específica e que também é extremamente importante, que diz respeito aqui aos custos indiretos e custos fixos. No fundo, todos nós que trabalhamos na construção civil sabemos que existem uma série de custos inerentes à execução da obra, custos esses que não estão propriamente identificados de uma forma clara para o nosso dono de obra, nomeadamente toda a questão do estaleiro, a montagem do estaleiro, tudo aquilo que é necessário para que a obra avance, mas que muitas das vezes essas atividades não podem estar, não são identificadas para efeitos da venda. Então nós temos aqui uma área específica que, no fundo, temos aqui uma área onde identificamos os custos diretos, tudo o que seja custos diretos estão também identificados para efeito do cliente, mas e depois temos aqui uma outra área que é onde podemos identificar então todos os custos indiretos, custos esses que estão reservados a um controlo específico
específico da obra, ok? Portanto, ou seja, qualquer atividade que seja criada nesta área, reparem que está apenas exclusivamente visível na área do custo, sendo que na venda essa atividade não está presente. Okay? Pronto, para além destes custos indiretos que são colocados e que podem ser justificados de compostos da mesma forma que são de compostos as outras atividades, ou seja, posso identificar recursos, etc. Para além destes encargos, normalmente também é usual as empresas de construção civil considerarem tudo aquilo que são gastos administrativos, o ordenado do orçamentista, o departamento financeiro, etc. E, por norma, definem um valor percentual a acrescer ao custo da obra, caso a obra seja ganha. Então, existe então também aqui uma área onde se pode identificar os custos fixos, em que esses custos fixos normalmente são definidos em termos percentual. Portanto, no fundo, temos os custos indiretos, que são determinados em quantidades e valor, e depois temos os custos fixos, que podem ser determinados num valor percentual baseado sobre o valor dos custos diretos, ou sobre o valor da venda, ou sobre os indiretos, ou sobre o somatório dos custos diretos e indiretos. Pronto, a partir deste momento, concluí, no fundo, todo o processo de orçamentação de custo. Atenção que existem aqui uma série de outras funcionalidades que eu não estou a mencionar, ok? Passamos então a uma nova fase, que é a fase do orçamento de venda. O orçamento de venda também, a Primavera, permite que toda a construção do orçamento de venda seja bastante ágil. Portanto, nós temos várias formas de atribuir valor à venda. Portanto, nesta área eu consigo visualizar não só o valor da venda que está a ser aplicado, como o valor do custo, dos custos diretos, como o valor dos custos diretos mais agregados aos custos indiretos ou não. Já agora, os custos indiretos e os custos fixos é uma opção, eu posso influenciar ou não esses custos indiretos e custos fixos para efeitos de cálculo. Portanto, se eu quiser, posso ou não influenciar isso para efeitos de cálculo do valor da venda. Portanto, neste momento, se eu for à venda, reparem que o valor total já é superior ao valor do custo, e esse valor total é superior porque inclui aqui os tais custos fixos e outros custos. Pronto, de qualquer das formas, a construção do valor da venda pode ser pura e simplesmente porque quer ganhar quer vender por um determinado valor, e 1 milhão se calhar não tanto, não é? Tendo em conta que me vai custar 67 mil. Pronto, posso identificar pelo todo o valor do custo de uma obra, ou pelas partes, ou pelas parcelas. Posso eventualmente identificar o valor por quer ganhar 50 mil euros no seu total, ok? Estou aqui com, deem-me só aqui um segundito. Pronto, posso eventualmente dizer que quero ganhar portanto, quero vender isto, quero ganhar 50 mil euros, por exemplo, ou quero vender isto por 120 mil, estava ali com as margens fixadas, e depois já explico o que é isso. Pronto, posso também alterar em termos de um fator multiplicativo, posso dizer que é ganhar 2 vezes mais do que pretendo, e posso também definir em termos percentuais que quer ganhar 80% sobre o valor da venda. Para além destas opções, também existe a possibilidade de eu fixar a margem ou não. O que é isto do fixar a margem? No fundo é, eu quero garantir que ganho, que era o que estava a acontecer há pouco, que não me estava a permitir aqui alterar os valores. Eu posso dizer que, independentemente de tudo, eu quero fixar as margens e eu quero ganhar sempre o dobro relativamente à venda. O fixar as margens garante-me o quê? Se houver uma alteração ao custo, ele automaticamente influencia a venda.
Se eu não fixar as margens, significa que a venda não será alterada caso haja uma alteração ao custo. Pronto. Para além destas várias formas de criação do orçamento de venda, também existe aqui um assistente que também me permite definir margens que eu pretendo ganhar por recurso e calcular o valor da venda pela margem que eu pretendo ganhar por recurso também, inclusivamente. Okay? Ou seja, existe também uma outra forma de construção do valor da venda através aqui de aplicar margens e preços, em que eu posso dizer que eu pretendo ganhar sobre os equipamentos 30%, sobre a mão de obra quero ganhar 50% e assim sucessivamente, e depois calcular o meu valor da venda de acordo com essa mesma margem. Pronto. Relativamente aqui, para além destas funcionalidades, existe também aqui uma funcionalidade que eu considero que é extremamente útil, que é o assistente de verificação de erros. Este assistente, no fundo, dá-me um apoio muito grande na verificação de possíveis erros, como o próprio nome indica. Nós todos, todas as empresas de construção civil, já certamente lhes aconteceu isso, lhes serem inviabilizado uma proposta ou perderem determinados concursos simplesmente porque uma atividade não estava identificada à unidade de medida. Okay? Ou eventualmente a obra afinal não teve a rentabilidade esperada porque não detectei que havia um determinado recurso que não estava valorizado, ou seja lá o que for, e este assistente basicamente vai-me apoiar nisso. No fundo, verificar se todas as atividades estão ou não decompostas, se não existem, se estão identificadas as unidades de medida para todas as atividades, etc. O assistente é um assistente muito simples, portanto, eu aqui no custo tenho a possibilidade de uma área de verificação de erros que me permite identificar, por um lado, quais são os erros que pretendo visualizar e depois, ao correr então a verificação de erros, ele vai-me detectar aqui possíveis erros. Eu, no meu caso, não os tenho e, portanto, não poderei mostrar. Mas a base, a essência, penso eu que foi passada. Pronto, a parte do planeamento. Aqui a parte do planeamento é importante no sentido que, no fundo, é a área que me permite determinar os tempos de execução das várias atividades, permite-me também criar um mapa de cargas de pessoal e um mapa de cargas de equipamentos e, além disto tudo, permite-me também a criação do cronograma financeiro e do plano de pagamentos. Além dessas várias situações que já mencionei, o planeamento também me permite, no fundo, determinar a data de início de cada atividade e, consequentemente, ao determinar essa data, permite-me identificar ao software qual é que é a data de necessidade dos vários recursos necessários para a execução das diversas atividades. O planeamento é possível fazer o planeamento tanto da venda como do custo, como também do reorçamento, que também poderá ser aqui útil. No fundo, o orçamento de venda é aquele, o planeamento de venda é aquele que eu entrego ao cliente, como aquilo que eu acredito que serei capaz de executar em termos da obra, e o custo será mais uma informação interna ou de reorçamento. Pronto, o planeamento é feito através do project, portanto, há uma necessidade de identificação das atividades, podemos identificar mais ou menos, ok? Podemos ir aqui um bocadinho mais ao pormenor ou menos ao pormenor. Eu não vou ficar só com este nível de pormenor, e a partir daqui posso então exportar esta informação
e sendo que esta exportação pode ser feita ou em XML ou MPP, ou seja, tanto é possível utilizar esta informação com a Microsoft Project ou eventualmente com qualquer outro project gratuito, MS Project, ou seja lá o que for, se for no formato XML. Pronto, a partir daqui, ao fazer confirmar, ele vai-me guardar então aqui o fecheiro e permite-me agora abrir o project e dentro do project, aqui rapidamente, queria demorar aqui muito tempo, e pronto, e a partir daqui, deste momento, posso eventualmente abrir o project. É este. Concluir, em que ele me vai então copiar as várias atividades e destas atividades eu posso então identificar aqui qual é que é o número de dias previstos para cada uma das atividades e a identificação da hierarquia das mesmas, ok? A partir deste momento, permite-me então gravar isto em XML, que foi como veio, e pronto. E a partir deste momento, permite-me fazer a importação para o Construction, importação essa que me vai gerar todas aquelas situações que vos falei anteriormente. No fundo, vai-me permitir criar o cronograma financeiro, vai-me permitir criar o plano de pagamento. Portanto, se repararem, eu já tenho aqui o cronograma financeiro e o plano de pagamentos, bem como vai também permitir a identificação das datas necessárias para os diversos recursos.